Um bimotor King Air modelo F90, após decolar de Campo de Marte, em São Paulo, minutos depois ele tenta um pouso de emergência numa avenida muito importante ali, a Marquês de São Vicente, e explode, vitimando os 2 ocupantes. Então acompanhe esse vídeo e vou fazer uma análise conceitual sobre esse acidente. Pois bem, como nós ainda não temos nenhum dado efetivo sobre o que realmente aconteceu naqueles segundos finais, quando o avião, após decolar do Campo de Marte, e a trajetória que ele seguiu, conheço bem essa região, na rota em que ele pretendia seguir, que ele iria para Porto Alegre, de fato ele fez uma curva à esquerda logo ao decolar ali do Campo de Marte, tentando ganhar altura e aí finalmente ir para a rota prevista na direção sul. Poucos segundos depois, alguma coisa aconteceu muito séria no avião, porque nós não temos informações com relação a ele ter emitido por rádio o Mayday, Mayday, nem Pam Pam. Então ele teve alguma coisa tão séria, como ele não estava ainda numa altitude que ele pudesse ter um tempo maior, o piloto focou em tentar jogar, como a gente diz, jogar o avião em qualquer espaço aberto. Ali é uma região bastante verticalizada, saindo ali da calha ali do Rio Tietê, onde tem a Marginal, para quem conhece São Paulo, indo para essa região ali, na área da Pompeia. Existe ainda um espaço que é exatamente essa avenida que é paralela à Marginal Tietê, que é a Marquês de São Vicente. E ela, de locais em locais, de trechos em trechos, existem grandes rotatórias, como essa em que ele realmente jogou ali era o único espaço que ele tinha, porque qualquer coisa mais à esquerda dele teriam prédios, edificações e tal. A velocidade que a gente nota na imagem era bastante alta, ou seja, ele não tinha um controle total. Não me parece que ele sequer teve tempo de baixar o trem de pouso, se é que ele tinha condição de baixar o trem de pouso, que seria, ainda que num pouso de emergência, numa situação dessa, o trem de pouso pelo menos absorveria ali o impacto e tal, mas da maneira que ele tocou o solo, evidentemente que com um voo que iria até Porto Alegre, ele estava realmente com os tanques cheios de querosene, e aí aquilo simplesmente se incendiou e ele por pouco não virou uma gigantesca bola de fogo, né? E olhando então do ponto de vista conceitual essa questão, um avião adquirido há pouco tempo atrás pelo advogado que também se vitimou, que era o dono da aeronave, estava na aeronave junto com o piloto, que com certeza ele confiava. Mas aí eu vou para as questões conceituais. Nós tivemos a oportunidade de analisar aqui no canal, recentemente, uma série de acidentes aeronáuticos, seja de aviões, seja de helicópteros. Evidentemente que muitos desses acidentes estão focados com exceção da Voo e PES, no ano passado, todos os outros foram aviões privados que estavam sendo pilotados ou pelo próprio proprietário ou por alguém que trabalhava para o dono do avião. Então é aviação privada. O King Air é um avião extremamente cobiçado. Quem tem a ideia de ter o seu primeiro avião para essa aviação executiva, o primeiro avião que ele imagina é o King Air. A Beechcraft tem uma longa tradição do Baron, Bonanza, né? E o King Air se consolidou como um excelente avião. A capacidade de autonomia de voo, a confiabilidade de você usar os motores, hein? Estou tomando cuidado aqui para não sensibilizar aí o pessoal tradicional, os motores utilizando ali os PT-6, né, que dá uma confiabilidade muito grande. Não é um motor simplesmente a combustão com pistões, não, ele realmente tem
o motor ali, né? Tem um dispositivo que gira ali, capturando, é um turbofan, né? Então, basicamente isso, é um turbo-hélice, na verdade, um turbo-hélice, né? Então, é um avião extremamente confiável, um espaço interno muito adequado pela dimensão do avião. Então, sobre isso não há dúvida. Aí, evidentemente que, analisando aí, já acompanhando aí as entrevistas e tal, sempre tem aquele pessoal que diz, não, mas esse avião tinha 44 anos de idade. Aí é claro que o especialista vai dizer, isso não é problema. Isso não é problema. A aeronave, desde que ela tenha feito as manutenções, e aí que tem o senhor por problema, né? A aeronave antiga, evidentemente, que dá mais problema, certo? Você tem, inclusive, uma série de boletins que são publicados pelo fabricante, dizendo, olha, nessa série desse avião que é mais antigo, a gente descobriu falhas nisso, então você tem que substituir isso. Então, de cara, você já tem toda uma lista de coisas que você precisa se adequar. E, evidentemente, que várias componentes da aeronave têm a sua vida útil e você precisa realmente fazer a substituição. Você não tem na aviação aquela questão, vou dar um jeitinho, não vou lixar aqui essa peça. Não, você simplesmente vai lá e troca aquela peça. Tudo isso tem que ser anotado na caderneta da aeronave, quem fez, por que fez, quando fez a substituição. Sabe qual é um dos problemas de aeronaves antigas, quando você vai fazendo as substituições de partes que de repente apresentaram alguma falha? É que tudo é um conjunto, né? É um conjunto mecânico que está ali. E exatamente pela obsolescência de todo esse conjunto, alguma peça ela grita primeiro. E aí você vai lá e substitui essa peça. Coloca realmente uma peça novinha, com toda a especificação, uma peça nova. Mas outras peças ainda são as peças antigas. Aquela peça nova que você colocou, ela age como se todo o conjunto fosse novo. Você já começa a entender qual que é a questão? Então, muitas vezes, dependendo da criticidade, não estou dizendo que é tudo assim, que você trocou um parafuso, um cabinho que liga, não. Mas peças que têm uma certa relação com o acionamento dos motores, toda a parte elétrica que vem das baterias, as peças que controlam o sistema hidráulico, você não vai trocar tudo. Então você vai trocando aquilo que chegou na vida útil, ou que apresentou um problema. E aí muitas vezes o problema muda de lugar, que agora é outra peça antiga, foi bom, dado que a pressão hidráulica agora é de uma peça nova, genuína, nova, agora é um retentor, um outro dispositivo, tal, que começa a ter problema, porque aquela peça que foi retirada, ela já não estava com aquela especificação perfeita, com aquela pressão, com aquela coisa toda, então as outras peças estavam se acomodando àquela nova situação. Você coloca a peça nova, ela vai realmente para a sua capacidade máxima de especificada. E esse avião, no caso, esse King Air F-90 que se acidentou, ele passou recentemente por uma manutenção, isso foi revelado, e foi o primeiro voo após a manutenção. Então sempre é um momento, digamos assim, de maior atenção depois que um avião passa por uma manutenção, quando você vai fazer um voo, e uma coisa é fazer os testes no solo. Certamente foi testado uma série de coisas, né? Ligaram os motores e tal, fizeram todos os testes. E outra coisa, evidentemente, é você conduzir o avião para uma decolagem numa altitude, como eu já comentei, de São Paulo, de 700 e poucos metros, com o avião carregado de combustível, né? E aí você tem algum defeito inesperado. Pela situação, da maneira que eu vi ali as imagens e tal, ele realmente não tinha muita alternativa. Alguma coisa muito séria, como uma pane elétrica geral. Ele não baixou o trem de pouso, então talvez uma pane hidráulica muito séria, porque esses motores movidos ali com o uso das PT-6 tem uma confiabilidade altíssima, a menos que já houve casos, por exemplo, de o combustível ter sido colocado de uma maneira inadequada, ou um combustível inadequado, que era o querosene de aviação,
Então isso tudo vai ter que ser investigado lá na origem, que vai ter o registro de como que esse avião foi abastecido. Esse avião pernoitou ao relento, teve chuva em São Paulo. Então, também isso é um grande cuidado que as pessoas sabem quando tem uma aeronave que fica pernoitando ao relento, se teve chuva, a água penetrou, o querosene de aviação, ele adora chupar água, ele adora, ele teve uma gotinha d'água, ele fala, vem para cá, vem aqui. Estou fazendo só uma análise com vocês que isso também acontece. Problemas de combustível em aviões desse tipo, ou falha no abastecimento, ou a contaminação do combustível, podem parar 2 motores simultaneamente, que você acha que está funcionando tudo bem, e de repente, na linha de combustível, acontece um problema e eles apagam. Né? E aí, como eu disse, ele não tinha altura nem tempo para retornar ele estava ali a cerca de 5 quilômetros do aeródromo do Campo de Marte, ele não tinha a menor condição. E ele veio para baixo, ele realmente jogou o avião onde ele enxergou naquilo que ele estava fazendo aquela curva. Quando ele viu que teve o problema, ele viu a Marquês de São Vicente, a avenida ali embaixo, ele falou assim, é aqui mesmo, eu vou bater nos prédios, porque ali, quem conhece Pompeia, ali a elevação só vai aumentando, né? O Campo de Marte está numa várzea que é o Tietê, então você está ali na posição mais baixa de relevo, né, naquela região. Bom, aí vamos aqui para o final. Já agradeço muito para quem está acompanhando aqui o Modernidade Ciência. Se inscreva, conto com vocês para colocar o joinha. A gente está crescendo bastante aí graças a vocês, então já de antemão já agradeço aí toda a adesão de vocês, né? Então tem um ponto que eu vou colocar agora para vocês, para finalizar o vídeo, que muitos desses youtubers famosos que falam de aviação, então eles não querem tocar no assunto. A aviação geral, que é chamada aviação geral, não estou falando aviação comercial, porque a aviação comercial tem parâmetros, tem controles muito rígidos. Não é o comandante que decide quanto de combustível irá colocar, ele não acompanha ali o carregamento do avião, se a carga está aqui. Não, ele recebe o pacote pronto, você, plano de voo é esse, está pronto, já está inserido no avião, tal, combustível foi tantas toneladas e siga. Na aviação geral privada, a decisão está com o piloto daquela aeronave. Ele decide tudo, quanto de combustível ele acha que vai colocar, ele faz o plano de voo, ele faz os cálculos, que em tese ele tem que seguir os limites de segurança, enfim. Existe um problema estrutural hoje no Brasil de uma ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que sucedeu o antigo Departamento de Aviação Civil, que era controlado estritamente pela Aeronáutica. Não estou fazendo juízo de valor, o que é melhor, o que é pior. Apenas estou dizendo o seguinte, existe hoje um problema estrutural, por quê? O Brasil tem uma dimensão continental. Vários negócios, como, por exemplo, esse era um advogado, o avião estava em nome do escritório de advocacia. Empresas, né? Vários outros negócios, como do agro. Você precisa um deslocamento rápido para tomar decisão, reuniões. Veja que ele estava retornando para Porto Alegre, um advogado muito atuante aí no meio de negociação, de fusões e aquisições e tal. Então, a demanda por aviões pequenos, leves, no Brasil, nos últimos 15 anos, estou falando só nos últimos 15 anos, ela se elevou muito. É só você ir lá para Sorriso, né, Rio Verde, Goiás, lá, você vai ver o número de jatos executivos que foram adquiridos só pelo pessoal do agronegócio. Em outras atividades também, porque você precisa se deslocar. Então, esses aviões pequenos foram a solução. Só que o Brasil não tem infraestrutura, não tem uma agência reguladora que consegue monitorar o que todo esse pessoal privado está fazendo. Por exemplo, esse piloto, então tudo bem, tem experiência no avião tal, 1000 horas para cá. E nesse avião? E nesse modelo de avião, quantas horas tem? Ele passou por simulador? Ele fez treinamentos para isso, para situações de emergência e tal. Não adianta você me dizer que você tem 1000 horas no avião tal, mesmo dentro de uma companhia aérea. Quando, grande amigo meu, comandante, que voa no Catar, ele disse, você voava Airbus 340.
E eu vi um voo de um 340 agora, você está voando comandante 350. É a mesma coisa? Uma análise simplista. Eles, não, mudou tudo. Tudo. Ou seja, ele teve que estudar, quando ele saiu de comandante para o 340 e foi para o 350, é uma nova casa. Você tem que reaprender. É claro que ele leva consigo todo o background que ele tem. Não é que eu estou dizendo que ele não tem que aprender a pilotar novamente. Mas cada aeronave tem suas características e você tem que ser treinado. Na aviação privada brasileira, para encerrar aqui, eu diria para você o seguinte: terá que haver um controle muito mais sério de como esses pilotos estão na continuidade da educação como piloto. Não é porque você voa há 20 anos, há 15 anos, eu voei em avião tal. Não, senhor. Você está voando esse avião agora? É na aviação privada, executiva? Então você vai ter que ter um plano de treinamento e um plano de monitoramento que nós vamos checar o que você está treinando e tal. E não seja criativo. Eu sempre com os meus alunos de voo falo assim, aqui não é lugar para criatividade. Não é lugar para criatividade. Você tem que fazer o que está aqui no script. Aqui tem hierarquia, disciplina e seguir o padrão aeronáutico. Não é lugar para ser criativo. Não, eu vou fazer desse jeitinho. Não, você não vai fazer desse jeitinho, não. Você vai fazer desse jeito. Ah, não, agora já deu errado nisso, então vamos começar de novo. Assim, assado. Não é? Então, eu vejo que, infelizmente, esse tipo de problema tende a aumentar, porque essa aviação privada, no meu entender, ela está no Brasil descontrolada. Você hoje compra um avião desse que pode custar 400, 500 mil dólares, interna para o Brasil, põe a matrícula, faz a regularização, pega um piloto tal, e começa a voar. E aí? Não é? Então, é o que eu queria deixar para vocês nesse vídeo conceitual. Mais uma vez, obrigado para quem acompanhou aqui o Modernidade Ciência até esse ponto.